Olá, meninos do primeiro ano, tudo bom? Vamos para a nossa aula da semana. A gente vai começar a trabalhar com dinâmica, que é força, o estudo da força, ok? Essa aula, esse conteúdo eu estou dividindo em duas partes. Hoje nós vamos fazer a primeira parte e até o final da semana nós vamos fazer a segunda parte. Lembrando, é muito importante que vocês estudem a teoria que está aqui nos slides, a teoria que está no livro, ok? E façam os exercícios. Façam os exercícios no caderno e, surgindo dúvidas, postem as dúvidas no mural da sua sala Google, ok? Então, vamos à aula. Força e movimento. Primeira situação é nós estudarmos a importância, o que é uma força e qual a importância dela ao movimento. Então, dinâmica é a parte da mecânica que estuda os sistemas do ponto de vista das forças aplicadas nele. Okay? Bem como as consequências. Então, dinâmica ela vai estudar as causas e consequências da movimentação de corpos, tá? Do movimento. É aquilo que causa o movimento de um corpo. E quem causa o movimento do corpo são as forças, ok? Força é o agente físico capaz de mudar o movimento de um corpo. Então isso existe na nossa vida, no nosso dia a dia, constantemente. Aqui nós temos vários atletas, ok? Arremesso de peso, o arco e flecha, levantamento do peso, ok? Então são várias situações. Não são só essas, aqui a gente tem no esporte, mas eu tenho no nosso carro, no nosso caminhar, dentro de casa, em todas as situações nós temos. Houve mudança de movimento? Se teve, alguma coisa causou esse movimento. O que causou esse movimento é a força, tá? Então, força é o agente físico capaz de mudar o movimento de um corpo, ou seja, tirar ele do repouso e colocá-lo em movimento e vice-versa, tá? As forças podem agir sobre um corpo de diversas maneiras. Podem agir a uma certa distância, ou seja, distante desse corpo, ou no contato. Então, são exemplos de força de contato o pneu de um carro contra o asfalto, ou seja, faz o carro movimentar, as hélices do motor de uma lancha contra a água, ok? A propulsão de jatos e foguetes, tá? Contra o ar. E nas forças de contato, as superfícies dos corpos interagem quando se tocam. Então tem uma força de interação. O contato é uma interação entre esses corpos. É uma força de interação que nós podemos dizer. Então, quando há esse contato, o que faz a força? A força ela pode puxar ou empurrar esses corpos. Tá? Quando não há o contato entre as superfícies do corpo, dizemos que há sobre eles a ação das forças de campo. Então, nesse caso, é o que eu falei aqui em cima, quando a força age a uma distância do corpo. Ou seja, eu tenho dois corpos, eu não preciso ter o contato entre eles, mas eu tenho a ação de forças. Essas forças nós chamamos de forças de campo. Ok? Um exemplo de forças de campo é quando eu pego um ímã e aproximo ele de um metal. Eu não preciso colocar o ímã encostado no metal. Aproximando o ímã desse metal, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído. Então nós chamamos essa força de força magnética, ok? Não há o contato, tá? Somente uma interação do ímã com o metal. Também existe a força chamada de força gravitacional, que é a força que ocorre entre os corpos celestes, entre o Sol e os planetas do Sistema Solar, entre a Terra e a Lua. Essa força é chamada de força gravitacional, ou campo gravitacional. Eu não preciso ter o contato entre o Sol e a Terra, até porque ia ser bem complicado. O Sol é uma bola de fogo gigantesca, né? Ele emite muita irradiação. A partir do momento que encostasse nosso planeta acabaria queimado, entre aspas, né? É uma situação nós podemos aí exemplificar, tá? Mas então nós temos a ação da força gravitacional do Sol com a força gravitacional da Terra. Então eles estão atuando, é o que faz a Terra girar em torno do Sol, tá? Chamada força gravitacional. Um dos efeitos que podemos observar quando a força atua sobre o corpo é a mudança de sua velocidade. Então, o que acontece? Se você tem um corpo em repouso, apliquei uma força
ele vai mudar a sua velocidade, ele vai sair do repouso. Então ele só sai do repouso quando eu aplico uma força sobre esse corpo, tá? Então, quando aceleramos um carro que inicialmente está em repouso, a força motriz do motor faz com que sua velocidade aumente. Do mesmo modo, de modo contrário, tá? De modo análogo, ou seja, mais de maneira contrária, quando queremos parar um carro, o que fazemos? Eu piso no freio. E quando eu piso no freio, nós temos a pastilha do freio fazendo uma força no disco do freio, tá? Aumentando o atrito entre esses corpos. Ou seja, que corpos? A pastilha de freio e o disco de freio. E o que acontece? Esse atrito faz com que a velocidade reduza. Tá? Então a velocidade é diminuída. Tá? Então essa é uma consequência do uso da força, a mudança de velocidade, ou aceleração ou freando. Tá? Uma outra consequência da força que nós sentimos direto é a chamada força-peso. A força-peso é a força gravitacional que a Terra faz, ou qualquer outro planeta ou satélite, faz sobre os corpos que estão na sua superfície. A força-peso, ela não há necessidade de ter o contato, então é uma força de campo, tá? É uma força gravitacional, é uma força de campo, tá? Que nós chamamos de força-peso. E uma característica dela, a força-peso, é a força que atrai todos os corpos para o centro do planeta. Então vamos imaginar isso aqui como uma esfera, tá? Então isso aqui é uma esfera e você tem os corpos nessa região em torno da Terra. Você vai ter a ação da força gravitacional, ou seja, da força-peso. E para onde vai estar essa força? Sempre puxando esse corpo para o centro deste planeta, tá? Então aqui nós temos a força-peso puxando para o centro e uma força contrária de mesma intensidade, só que com um sinal oposto. Então nós temos a força-peso, tá? Um vetor força-peso, e temos um outro vetor da força-peso ao contrário. Então eu tenho duas atuações, uma puxando para o centro da Terra e a outra puxando do centro para fora. É a mesma força, então essas forças aqui elas são iguais. Lógico, com sentidos opostos. Então a força-peso, ou simplesmente peso, é uma grandeza vetorial que sempre aponta em direção para o centro da Terra e é obtida multiplicando-se a massa do corpo pela aceleração da gravidade local, ok? Que atua na superfície. Então essa gravidade aqui, no caso, é a gravidade da Terra, tá? Se eu tiver um outro astro, é a gravidade daquele astro, tá? Mas o cálculo é sempre esse. Peso, ou força-peso, é massa vezes a aceleração da gravidade local. E uma coisa que ocorre muito é nós confundirmos peso com massa. São coisas completamente distintas, tá? Então aqui eu coloquei uma tirinha só para brincar um pouquinho com essa situação. Você está muito gordo, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. Então ele quer que o gato perca peso. O que o gato vai fazer? Vai a um planeta cuja gravidade seja menor. Tá? Na verdade, aqui, qual é a situação? Ele não quer que o gato perca peso, ele quer que o gato perca massa, porque o gato está gordo. Então o gato ele tem muita massa e não peso, porque peso é uma força. Então, erradamente, nós falamos isso quando subimos uma balança. Né? A balança ela mede a massa e não o peso. Mas nós falamos, hoje eu estou pesando 60 quilos, hoje eu estou pesando 80 quilos. Na verdade, você não está pesando. Ali a balança ele está medindo a sua massa, a quantidade de massa que tem o seu corpo e não peso. Tá? Então, o que acontece frequentemente é confundirmos peso de massa. Isso é muito importante nós sabermos diferenciar peso e massa. Peso é uma força atrativa entre os corpos e o planeta. Tá? Massa é a quantidade de matéria que esse corpo tem. Tá? Então, se eu tenho uma massa de 50 kg, é essa quantidade de matéria que o meu corpo tem. Agora, eu não posso dizer que esse é meu peso, porque o meu peso é completamente diferente. Tá? Então, olha, a massa ela é invariável. A massa do corpo é invariável, ou seja, ela vai sempre ter a mesma massa aqui na Terra, na Lua, em Júpiter,
no Sol, em qualquer lugar do espaço, porque a massa ela é invariável. Agora, o que muda é o peso. O meu peso aqui na Terra é diferente do peso na Lua, que é diferente do peso no Sol. Tá? Então, o meu peso na Terra é de 60, que é uma suposição, tá? É de 60 quilos mais a gravidade local. Então, o peso de uma pessoa na Terra de 60 quilos na Terra vai ser 60 vezes 9,8, 588 newtons. A unidade de grandeza, de peso, de força é newtons. A gente vai sempre usar isso daqui. E o peso dessa mesma pessoa na Lua, lembrando, a massa ela é invariável, então não muda, vai ser a massa dela, 60 kg, mais 1,6, que é a aceleração da gravidade na Lua. Então vai ser de aproximadamente 96 kg. Então digamos que o gato esteja com 60 kg. Tá? Então ele quer, eu quero que você perca peso. O gato está certo, ele vai para um planeta cuja gravidade é menor. Então olha a gravidade do gato na Terra, 588. E na Lua, 96. Então está correto o gato, ele vai para um planeta cuja gravidade seja menor. Então neste caso ele perdeu peso. Mas o que o carinha quer aqui na tirinha não é que ele perca peso, e sim perca massa. Então ele teria que perder esses 60 quilos. Ele tinha que parar de comer para perder esses 60 quilos de massa, ok? Então a aceleração da gravidade na Terra é de 9,8 e na Lua é de 1,6. Lembrando que isso é aproximado, tá? Então, peso do corpo de 60 kg na Terra, 60 vezes 9,8, 588 newtons, e na Lua 60 vezes 1,6, que deu 96 newtons, tá? Unidade de grandeza é newtons. Aí a partir daí, já que eu estou trabalhando com força, e força é aquele agente físico que troca, que modifica o movimento de um corpo, nós vamos falar das leis de Newton. Tá? Então a maior parte da dinâmica e da física clássica, ela se baseia muito nos estudos do Newton. Tá? Na física clássica, leis de Newtons, eu estou falando da física clássica. Então o Newton foi um dos primeiros que mais estudaram o movimento, foi um dos maiores, um dos físicos que mais estudaram o movimento dos corpos. E esse estudo está nesse livro aqui, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Tá? É lá do século XVIII. Tá? 17, 18, isso aí, 1700 e pouco, tá? Então, esse livro, século 18. Tá? Então, Newton, o que ele fala? Ele discorre dos movimentos e dos fenômenos físicos que acontecem na natureza. Entre esses fenômenos, a grande maioria é de movimento. Aplicação de forças no movimento desses fenômenos, tá? Então, o Newton foi um dos principais físicos estudiosos do movimento. E essas leis que ele colocou lá, essas leis, os princípios matemáticos da filosofia natural, nós damos o nome, depois mais para frente, os outros físicos chamaram de leis de Newton. Tá? Então aqui eu tenho um pouquinho do Wikipédia para vocês estudarem e a capa da edição dos princípios matemáticos da filosofia natural. Tá? Então, do livro de Newton. Ok? Então, a primeira lei de Newton, essa situação aqui eu coloquei em um quadrinho porque é bem corriqueiro o que acontece. Tá? Então aqui nós temos um carinha andando no skate, um corpo em movimento tende. O que acontece? O skate é parado, forçadamente a ser parado por uma pedra. E o que acontece? Como o carinha aqui ele está solto sobre o skate, ele continua o movimento dele no skate, tá? Lógico, sem o skate agora. Então, um corpo em movimento tende a permanecer o movimento. Então, essa situação muito provavelmente já aconteceu com vocês, tá? Então, ou você andando de bicicleta, ou andando de bicicleta, de skate ou bicicleta, e andando mesmo dentro de um ônibus, dentro de um carro. Então, vamos imaginar você sentado dentro de um ônibus e seu corpo está em repouso em relação àquele referencial. Que referencial? O ônibus. Tá? Então você está sentado dentro do ônibus e está em repouso, tá? Em relação ao ônibus. Mas você vai estar em movimento em relação a qualquer corpo do lado de fora do ônibus. Tá? Então seu corpo vai estar em repouso em relação ao ônibus e em movimento em relação à rua. Então você está em movimento a qualquer coisa do lado de fora do ônibus.
Quando freado bruscamente, seu corpo é deslocado para frente e tende a permanecer, ou seja, tende a continuar o movimento que possuía. Tá? Você está em repouso dentro do ônibus. Tá? Mas o ônibus está em movimento. Então a tendência, qual é a sua velocidade dentro do ônibus? A sua velocidade é a mesma velocidade do ônibus, mas quando o ônibus freia bruscamente, a tendência do que o seu corpo, por estar solto dentro do ônibus, é continuar com a mesma velocidade. Tá? Então, da mesma forma que uma bola de futebol, repousando sobre a marca do pênalti, está ali, ela está paradinha. Se você chegar e não chutar essa bola, ela vai ficar parada ali a vida toda, tá? Porque ela não tem uma tendência de se movimentar sozinha. Então, ela não terá movimento até que você dê lá um peteleco na bola, dê um chute. Tá? Então, ela vai entrar em movimento a partir do momento que você der uma força, um chute para ela. Tá? Então, qual é a tendência do corpo? É continuar o movimento a menos que uma força atue sobre ele. Ou parando, no caso do ônibus, ou da bola, fazendo com que a bola se movimente. Tá? Então, essa é uma situação teórica da primeira lei de Newton. E dizemos que essa força, né, esse agente físico, nós chamamos de inércia. Então, inércia é um agente físico que modifica o movimento de um corpo. Tá? Então, dizemos, nesse caso, que os corpos estão sob influência da inércia. Por inércia, a tendência de um corpo é continuar o seu estado inicial de movimento, seja em repouso ou seja em movimento, a não ser que uma força externa modifique seu estado inicial. Tá? Ou seja, se ele está em repouso, ele vai continuar em repouso, a menos que alguém for lá e pumba, dê um peteleco nele. O seu corpo vai continuar em movimento, a menos que uma força venha lá e pare esse movimento. Tá? Então aqui uma brincadeirinha, um meme. Hoje não estou afim, só saio da cama arrastado. Mas Newton, não podemos escrever isso. Então coloca aí, um corpo em repouso tende a continuar em repouso até que seja obrigado a mudar o seu estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, um corpo tende a continuar em repouso, a não ser que uma força obrigue ele a mudar esse seu estado inicial de repouso. Da mesma forma, um corpo em movimento vai continuar em movimento, a não ser que uma força obrigue a ele parar esse movimento. Tá? Então, enunciando a primeira lei de Newton, todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar o seu estado por forças impressas a ele. Ou seja, uma força está modificando o seu movimento, seja inicial, ou seja, inicial de repouso, ou seja, inicial em movimento. Tá? Primeira lei de Newton. A segunda lei a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Aqui eu coloquei um quadrinho em duas situações. Você no supermercado brincando com um carrinho de supermercado. Com um carrinho vazio, você empurra o carrinho. Então você aplicou a inércia nele. Ele está em repouso e você empurrou. E ele andou em movimento. Agora, você aplicou uma força para modificar esse movimento. Imaginando que o carrinho está em repouso, tá? Vazio. Você deu um peteleco nele, então você aplicou uma força e ele entrou em movimento, ok? Então ele ganhou uma velocidade, ok? Agora, nesse segundo caso aqui, o carrinho está parado, só que agora ele está cheio de mercadorias. Você também vai aplicar uma força, eu vou chamar aqui de força 1 e aqui eu vou chamar de força 2. Agora eu pergunto, aonde você vai aplicar mais força para colocar esse carrinho em movimento? No carrinho vazio ou no carrinho carregado de mercadorias, aonde você vai aplicar uma maior força. Então essa situação, imagine a seguinte situação, em qual carrinho você vai fazer mais força para colocá-lo em movimento? O carrinho vazio ou o carrinho cheio de mercadorias? Bom, se você já fez essa brincadeira no supermercado, é claro que aqui você vai aplicar uma força bem maior. Por quê? Porque você tem mais massa, tá? Então você tem mais
massa nesse carrinho. Aqui a massa é zero, só tem a massa do carrinho. E aqui não. Aqui você tem, além da massa do carrinho, você tem a massa dessas mercadorias aqui. Então a força 1 ela é menor que a força 2. Ou seja, na segunda situação a sua força vai ser bem maior. Por quê? Porque você tem mais massa. Então, com certeza, você irá precisar de mais força para deslocar o carrinho carregado, pois possuirá mais massa nele que o carrinho vazio. Neste caso, precisará de mais força para deslocar mais peso. Na verdade, aqui não seria, por isso que eu coloquei aqui dentro de aspas, né? Mais peso. Na verdade, ele tem mais massa. E, lógico, em relação à Terra, ele tem mais peso. Tá? A força-peso, ou seja, a força que a Terra faz sobre este corpo, é maior do que aqui. Tá? Então, portanto, a mudança de movimento ela é proporcional à força motriz impressa nele e faz segundo uma linha reta pela qual imprime essa força. Então, quanto maior a massa, mais força. Então, a força ela é proporcional à massa. Quanto mais força, mais massa, mais força. Então imagina, se esse carrinho aqui ele tem 10 kg de massa, você vai aplicar uma força tal. Se esse carrinho aqui tem 30 kg de massa, você vai aplicar mais força, ok? Então aí a gente está começando a enunciar a segunda lei de Newton, que nós chamamos de princípio fundamental da dinâmica. Tá? Agora vamos a uma situação. Você tem o mesmo carro, o mesmo veículo, então você tem a mesma massa, o mesmo veículo. Tá? Então você está aqui sozinho empurrando o carro, você aplicou uma força. Agora são duas pessoas. Essa força aqui ela é maior, mas a massa continua a mesma. Aqui você tem 3 pessoas empurrando o carro. Então você sabe que a força 1, vamos chamar aqui nessa situação aqui, ela é menor que a força 2, porque você tem 2 pessoas, que é menor que a força 3. Então aqui você tem uma pessoa aplicando uma força, aqui você tem 2 pessoas aplicando uma outra força, que ela é maior, e aqui você tem 3 pessoas aplicando a força, que é consequente, é maior do que as outras 2. Mas o que acontece aqui? A massa mudou? Não, a massa não muda. Mas o que acontece aqui? Você tem uma velocidade 1, aqui você tem uma velocidade 2, e aqui você tem uma velocidade 3. Aonde você vai ter uma velocidade maior? O corpo não é o mesmo? O corpo é o mesmo. Tá? E onde você vai ter uma velocidade maior? Ora, você vai ter uma velocidade maior no corpo que tem mais força. Então, a velocidade 1 é menor que a velocidade 2, e a velocidade 2 é menor que a velocidade 3. Então, nesse caso aqui, em qual situação eu vou ter uma maior velocidade? Tá? Vai ser na situação 3. Tá? Então, segundo a lei de Newton, ela diz o seguinte: para corpos de mesma massa, a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada sobre ela e tem mesma direção e sentido que ela. Portanto, a terceira situação irá alcançar uma maior velocidade, pois temos um maior número de forças atuando sobre ele. Tá? Então, quanto maior a força num corpo de mesma massa, maior a velocidade. Tá? Então, mais força, mais velocidade, ou seja, mais aceleração. Então, nesse caso aqui, quais são as situações? Nós temos a força 1, a aceleração 1, que vai ser igual a força 2 dividido pela aceleração 2. Tá? Então, a força 1 dividido pela aceleração 1. A força 2 dividido pela aceleração 2. A força 3 dividido pela aceleração 3. Quando eu faço essas divisões aqui, eu sempre vou encontrar a mesma constante. E quem é essa constante? Não é a massa do corpo? Então, esse K é chamado de massa inercial do corpo. Ou seja, K é igual a M. Tá? É igual à massa desse corpo. Tá? Então, essa é uma situação presente na segunda lei de Newton. Se você mantém a massa do corpo, quanto maior a força, maior a aceleração. Tá? Então, enunciando a segunda lei de Newton, força resultante divididos pela aceleração é igual a massa. Logo,
força resultante é massa vezes aceleração, ok? Então aqui lembrando que força e aceleração são grandezas vetoriais e massa é uma grandeza escalar, tá? Então aqui brincadeirinha, aqui nós temos o, para quem gosta de Star Wars, aqui é o Ben, tá? Qual é o nome dele mesmo? Esqueci o nome, né? O mestre Jedi dizendo que a massa vezes a aceleração esteja com você. Ou seja, no filme nós falamos sempre que a força esteja com vocês, com você, né? Então ele chega para Newton e diz que a força esteja com você. Mas que força? Massa vezes a aceleração. Então tá aqui. Tá? Então, enunciando a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da distância, a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele, e inversamente proporcional à massa e tem a sua massa, ok? E tem a mesma direção e o mesmo sentido da resultante desse corpo, tá? Dessa força resultante. Então, a aceleração é diretamente proporcional à massa, à força, tá? A força é diretamente proporcional à massa desse corpo. Desculpa, a aceleração é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa desse corpo, tá? E dizemos aqui que força é massa vezes aceleração. Então está aqui na forma vetorial e aqui na forma que nós mais vamos usar. Força, massa vezes aceleração. Então vamos aqui a alguns exemplos. Então olha só. Sobre uma caixa de 5 kg apoiada sobre um plano horizontal e sem atrito, então a gente não tem força de resistência, então a gente está desprezando a resistência. Qual é a aceleração adquirida caso seja aplicada duas forças sobre a caixa, conforme o esqueminha? Então aqui a primeira situação é a seguinte: nós temos duas forças horizontais e de mesmo sentido aplicando nesse corpo. Então nessa situação temos força resultante, que é força resultante, que é força 1 mais força 2, ou seja, as duas forças ela têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então o que eu vou fazer? Vou somar as duas forças para encontrar a força resultante. Só que, então aqui, beleza? Então a força é igual a 4 mais 3, a força resultante é de 7 newtons, tá? Só que força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. E o que nós queremos calcular? Não é a aceleração adquirida? Então é só substituir. Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é 7, massa do corpo é 5, ok? Vezes aceleração. Caímos numa equaçãozinha, que número multiplicado por 5 dá 7, é só fazer a divisão. 7 divididos por 5, a aceleração é de 1,4 metros por segundo ao quadrado, tá? A aceleração. Então, esse corpo aqui vai sair do repouso, porque inicialmente ele está em repouso, e vai aumentar sua velocidade com uma aceleração constante de 1,4 metros por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, eu tenho duas forças sendo aplicadas no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido. Na segunda situação, olha o que ocorre. Nós temos uma força para a direita de 4 newtons, uma força para a esquerda de 3 newtons. Temos nessa situação força de mesma direção, porém de sentidos opostos. E como que eu vou calcular a força resultante? Vai ser F1 menos a F2. Tá? Então, colocando aqui, vou ter 4 menos 3, 1 newton. Então, a força resultante é de 1 newton. De novo, aplicando a segunda lei de Newton, ou seja, a força resultante, massa vezes aceleração, nós temos 1 igual a 5A, resolvendo a equaçãozinha, temos a aceleração 1 divididos por 5, que vai dar 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, qual vai ser a movimentação deste corpo? Esse cara ele vai sair do repouso, ok? Vai sair do repouso com uma aceleração de 0,2. Agora eu pergunto, para que lado esse corpo vai se movimentar? Para que lado essa caixa vai se movimentar? Ora, essa caixa vai se movimentar para o lado da maior força que está sendo aplicada sobre ele. Então, a maior força não é de 4 newtons, então ele vai se movimentar para a direita,
uma força resultante de 1 newton. Ok? Então ele vai ter uma força resultante, ele vai se movimentar com a direita e vai sempre ganhar velocidade com uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E o segundo problema eu vou deixar para vocês resolverem. Tá? Então aqui nós temos a massa do corpo, então você anota, massa de 4 kg. Ok? Nós temos a velocidade inicial, ó, tem velocidade de 12 metros por segundo, então velocidade inicial de 12 metros por segundo, e atua sobre esse corpo uma força de 2 newtons no sentido contrário à velocidade. Então temos uma força de 2 newtons, ou seja, uma força de menos 2, né? Desculpa, uma força de menos 2, porque é no sentido contrário ao movimento. Então você pode pensar da seguinte forma. Você tem um corpo, ele está se movimentando para a direita, só que você tem uma força ao contrário dele. A força está aqui. E o que vai acontecer com essa velocidade? Ela vai diminuir. Então, ó, contrário à velocidade, retardando o movimento. Quanto tempo o corpo leva para parar? Então, velocidade final vai ter que ser 0. É isso que você vai ter que calcular. Para um vídeo aí, 2 minutinhos e tentem fazer, ok? 2 minutinhos tenta montar essa situação. E aí, já pararam o vídeo? Resolveram essa situação? Então vamos analisar. Então a primeira coisa, o que nós temos aqui? Nós temos a massa do corpo, ok? Nós temos a massa do corpo e temos a força que está atuando sobre ele, ok? Então nós temos a massa desse corpo que tem uma velocidade e temos a força que ele tem. Tá? Já que eu estou dando a massa desse corpo, pela segunda lei de Newton, o que acontece? A força resultante é a que modifica o movimento de um corpo. Então, força resultante é a massa vezes a aceleração. Tá? Sempre. A força resultante é a força que modifica o movimento do corpo. Como ele tem uma velocidade inicial de 12 metros por segundo, e eu aplico uma força contrária ao movimento dele, eu vou parar esse corpo. Então, eu automaticamente, quem que eu vou descobrir aqui? Eu vou descobrir a aceleração desse cara. Ok? Ou seja, já que eu tenho uma força contrária ao movimento do corpo, eu aplicando sobre a massa desse corpo, eu calculo a aceleração dele. Então agora é só substituir os valores. Quanto que é a força resultante? A força resultante é de menos 2. Qual é a massa desse corpo? É 4 vezes a aceleração. Ok? Então aplicando a equaçãozinha, né? A aceleração é igual a menos 2 divididos por 4, que vai dar menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse corpo ele não está sendo freado, ou seja, ele não está adquirindo agora um movimento retardado. No movimento retardado eu vou ter uma aceleração negativa. Então a aceleração ela é negativa em 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Agora, o que ele quer? Ele não quer o tempo? Qual foi o movimento desse corpo? Não foi um movimento retilíneo uniformemente variado? Por quê? Porque a velocidade dele não mudou. Então, nós temos um corpo em MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. E como temos a velocidade inicial e a velocidade final, nós queremos calcular o tempo dele. Então, vamos usar a função horária de velocidade. Gente, aqui eu vou falar. Eu nunca posso esquecer essas fórmulas de movimento, tá? Da cinemática. No movimento retilíneo uniformemente variado, quando eu tiver velocidade e tempo, eu vou usar a fórmula do vovô ateu. Vovô ateu, tá?
É horrível, nojento isso daqui, né? Eu não gosto, mas lembra, função horária de velocidade, tá? Velocidade final é a velocidade inicial, a aceleração vezes o tempo. Então, velocidade final, voateu. Beleza? Voateu. Então, vamos aplicar. Quem é a velocidade final? É 0. Quem é a velocidade inicial? É 12. Qual é a aceleração? Menos 0,5. Menos 0,5 vezes o tempo que eu quero descobrir. Como aqui o tempo é negativo, vou jogar para o outro lado. Então eu vou ter 0,5t igual a 12. Opa, coloquei 1,2. Aqui é 12. Então eu tenho que tempo é igual a 12 divididos por 0,5, que vai dar 24 segundos, ok? Então, qual é o tempo necessário aplicando uma força contrária ao movimento desse corpo para que ele pare? Uma força de 2 newtons. Essa força de 2 newtons faz com que eu pare o carro, né, esse corpo de massa de 4 kg, em 24 segundos. Tá? Então, eu estou movimentando com uma velocidade de 12, a minha massa é de 4 kg, aplico uma força contrária e em 24 segundos eu paro esse corpo. Ok? Meninos, então atenção, se não entendeu esse conteúdo, pausa o vídeo, volta ao conteúdo, tá? A teoria, leiam a página lá do livro referente a isso, ok? E terminar, eu deixo com vocês, são os exercícios da página 133 do livro, tá? No final da semana, eu vou postar a correção desses exercícios. Essa semana nós vamos ter uma live, tá? Lá na escola, na plataforma, e eu vou gravar para tirar essas dúvidas. Então, quem for assistir essa aula lá na escola, na plataforma da escola, levem essas dúvidas ou postem no mural lá da sua sala Google referente, ok? Então, meninos, bons estudos, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula, tá? Até sexta-feira. Tchau, tchau. Bons estudos.